Bom dia. Estão me ouvindo bem? Que ótimo. Como nossa irmã falou, é importante nós compreendermos a paz que Jesus nos deu e a paz que ele nos deixou. E nessa paz, que é a paz divina, ele nos fala em um determinado momento que os apóstolos trouxeram sobre bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão Deus. Traduzindo, felizes aqueles que são puros de coração. Mas para entendermos melhor isso e sabermos se nós já estamos trabalhando essa pureza de coração, é preciso compreender uma coisa que é muito interessante, que é a lei de amor. É sobre um pouquinho sobre isso que eu vou falar. A lei de amor, ela não se origina em nós. Ela se origina naquele que nos criou, por amor, Deus. Portanto, a lei de amor, ela é natural e ela está em toda parte. Ela nunca vai se inclinar a favor de uma pessoa ou a favor de outra. Portanto, Deus não faz escolhas entre os seus filhos. A lei serve para todos. Agora, dentro dessa lei, como é que nós nos colocamos? Como é que nós nos inserimos? Portanto, quando a lei de amor, ela paira, ela está sobre todos nós e acima das imposições humanas, acima dos líderes, acima daqueles que chamamos de governantes, a lei de amor está acima disso. Nós vamos entender que a lei de amor, ela nos traz a esperança e a certeza de que ela está acima de tudo. Daquilo que consideramos bom, daquilo que consideramos ruim. Portanto, a ausência em nós de todo e qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência, vai apontar para nós o passo seguinte que nós temos que dar para vivermos aquilo que Jesus nos fala, que é a simplicidade diante do Pai. Mas se nós precisamos trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade, nós ainda não somos puros de coração. Porque aquele que é puro de coração, que pode ver a Deus, não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem vaidade, não tem prepotência, já superou tudo isso. Não é o nosso caso. Nós estamos trabalhando o Evangelho do Mestre Jesus, procurando entender as suas palavras de amor, para que possamos nos modificarmos ao longo de diversas experiências, que alguns chamam de provas, outros chamam de expiações, mas é a jornada, é o caminho de cada um de nós. Como é que nós vamos adquirir a pureza de coração que Jesus nos fala? É quando nós não mais nos separarmos da simplicidade, da humildade. É quando nós retornamos àquilo que a espiritualidade nos fala, que nós saímos e fomos criados simples e ignorantes. A ignorância não é no sentido de que nós somos obtusos, nós não temos condições de aprender nada. A ignorância diante das verdades das leis divinas. É nesse sentido que buscamos a simplicidade. O orgulho, a vaidade, nos impede de entendermos as leis divinas. Nos impede de entendermos aquilo que nós precisamos compreender. Vejam bem, quando nós mergulhamos na mágoa, quando nós mergulhamos na queixa, na reclamação, quando nós destilamos a amargura, quando nós somos extremamente questionadores diante da existência
a qual nós estamos inseridos, quando nós nos sentimos desconfortáveis moralmente, quando nós não nos importamos com a ética, com a dor do outro, quando nós não nos importamos com a nossa própria sensibilidade, nós trabalhamos em nós o egoísmo. Nós trabalhamos em nós o orgulho. Nós trabalhamos em nós a indiferença. Nós não nos importamos com um dos ensinamentos do Mestre Jesus. Amai ao próximo como amai a vós mesmos. Para que seja simples de coração e possa ver Deus. É claro que Jesus vai nos abrir portas. Jesus vai nos mostrar os conflitos doentios da nossa alma. Qual é o conflito que eu vivencio como espírito encarnado que eu sou? Como eu me manifesto diante do mundo que me cerca? Como me confranjo ou não me importo com a dor do próximo? Então, na ausência da busca dessa pureza de coração, porque nós não buscamos essa pureza, nós buscamos falaciosamente, equivocadamente, entender o que é que eu preciso fazer para que Deus olhe para mim e veja em mim um filho que talvez ele tenha esquecido. Mas Jesus nos ensina que o Pai ama a todos, que o Pai faz chover sobre todos, que o Pai abre o sol sobre todos, bons ou não. Como eu olho para as benesses que o Pai me concede e concede a todos, é que determina o quanto eu já compreendo as dádivas de Deus no sol, na chuva, no vento, na natureza. O meu coração começa a se voltar para as leis da vida. Então eu vou me distanciando pouco a pouco do meu egoísmo, da minha individualidade, e eu vou mergulhando nas leis divinas. Mas quando eu não faço isso, eu mergulho nos meus ressentimentos. Eu mergulho na minha queixa. Eu mergulho na minha alma doente, na minha alma solitária, na minha alma equivocada, se julgando de uma certa forma não digna da bondade do Pai. Então nós vamos criando algemas de alma que impedem que nós nos libertemos. E essas algemas são aquelas que não permitem que, ao rompermos os laços da vida no corpo físico, possamos ver Deus, porque não temos o nosso coração ainda puro. Nessa passagem do Evangelho, Jesus vai comparar essa pureza de coração com as crianças. Mas por que ele compara com as crianças? Parece uma história banal que está ali no Evangelho. Mas Jesus está falando que as crianças são leves, as crianças riem, as crianças brincam, as crianças não carregam ainda conflitos pesados, não carregam ainda em si sacrifícios inúteis, não dedicam a sua vida a adquirir banalidades que ficarão para trás. As crianças se divertem, as crianças riem, as crianças sentem a alegria de viver. Por isso que ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, com essa leveza de alma, com esse sorriso de alma livre, com esse abrir de si mesmo para o mundo. Ele está nos dizendo que tudo que nos acontece não se trata de punição divina. Ele está dizendo que em nós não é raro encontrarmos os doentes de alma. Ide e curai em meu nome. Não o corpo, as almas, os espíritos doentes, aqueles que estão perdidos. Ide e pregai em meu nome. É o que estamos fazendo. Mas para pregar em nome de Jesus, é preciso olhar para o coração. Para curar em nome de Jesus, é necessário buscar essa pureza que nós ainda não temos.
Mas o Mestre nos fala que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então ele confia mais em nós do que nós em nós mesmos. Nós olhamos para nós e nos julgamos muito inferiores e abrimos mão do poder divino que cada um de nós carregamos, que é a pureza de coração. Porque quando formos puros de coração, faremos o que o Mestre faz e faremos muito mais. Então, quando nós permanecemos nessa situação lamentável, por exemplo, da vingança, do ódio, do não perdão, da perseguição, do desejo do mal para o outro, nós estamos criando em nós mesmos os transtornos que nos impedirão de iluminarmos-nos com as palavras do Mestre Jesus. Porque para as palavras do Mestre Jesus alcançar o nosso coração, é preciso ter luz nesse coração. É preciso buscar nesse coração aquilo que há de melhor, aquela luz que o Mestre nos fala: vós sois luz. É preciso compreender esse ensinamento do Mestre Jesus. Então, quando nós vamos nos dedicar a ofender, a falar mal, a nos equivocarmos diante das condições da vida, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Avançando um pouco mais nesse evangelho do Mestre, quando ele volta a dizer bem-aventurados os puros de coração, ele está dizendo aqueles que não são vingativos, aqueles que não são orgulhosos, aqueles que não são egoístas, pois serão como as crianças que chegam até mim. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós ainda somos vingativos. Mas, queridos irmãos e irmãs, não entendam isso como algo ruim, porque nós já estamos buscando o melhor. Nós estamos buscando um entendimento para alcançarmos isso que o Mestre nos fala. Nós estamos procurando nos modificarmos, e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu entendimento. E para isso, nós entendemos que quando o Mestre nos fala amar a Deus de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo que o seu espírito é capaz, ele está dizendo que cada um de nós temos a nossa forma de amar Deus. Não é igual para todos, porque cada um de nós estamos numa faixa, cada um de nós estamos em uma etapa evolutiva. E o nosso entendimento de Deus é diferente. Mas nós já buscamos Deus. Nós já buscamos a palavra do Mestre. Não apenas para ler de uma forma despretensiosa, mas procurando que ela fale conosco, que ela nos envolva, que ela nos mostre as leis da vida. Quando o ódio nos aprisiona, como diz o Mestre, é preciso aprender a perdoar. Coloca-te a caminho com o teu adversário enquanto é dia, enquanto estás encarnado, enquanto estás ao lado dele. Aprenda a perdoar, aprenda a desculpar, mantenha relações de bem com esse irmão ou com essa irmã. Não se obrigue a uma penação extremamente penosa para que os nossos irmãos possam caminhar conosco a cada dia. Quando o ódio é recíproco, ele se transforma numa cadeia cruel para ambos. É isso que acontece diante daquilo que o Mestre nos fala. O resgate pelo amor. O resgate ao próximo. O resgate àquele a quem nos feriu. O resgate àquele que nós prejudicamos, impensadamente ou não. Pureza de coração. É um aprendizado constante. É o dia a dia. É ler o Evangelho de Jesus. É entender esse Evangelho. É procurar praticar esse Evangelho primeiro em nós. É procurar entender o mundo que nos cerca. É procurar vigiar os pensamentos. É procurar vigiar a nossa boca, as nossas emoções, os nossos sentimentos.
Pureza de coração é aquilo que vai nos libertar, é aquilo que nos tornará leves, é aquilo que nos preparará para entendermos Deus, é aquilo que nos preparará para vermos Deus, como o Mestre nos fala. Cada passo que nós damos, cada atitude que nós tomamos, cada escolha que nós fazemos, determina como será a nossa próxima colheita. Seremos crianças espirituais no futuro? Seremos espíritos bons no futuro? Seremos aqueles que farão, com a pureza de coração, o socorro àqueles que ainda não têm? Seremos aqueles que buscarão, dentro do desequilíbrio, da desarmonia, levar paz, levar esperança, levar amor e fraternidade? É isso que o Mestre nos fala nesse Evangelho. É por isso que nós vamos nos aproximando, pouco a pouco, da nossa própria essência, espíritos que somos. A atual encarnação é um aprendizado. Para olharmos dentro desse Evangelho, o quão puro já é o meu coração, o quanto ele já se condói, o quanto ele já se envolve, o quanto ele já percebe a essência do outro. Consigo fazer isso por muito tempo? Não consigo. Mas não posso me culpar ou me condenar por isso. Eu estou aprendendo. Nós somos ainda, como o próprio Evangelho nos fala, espíritos em aprendizado. Se nós estamos em aprendizado, nós ainda temos a imperfeição. Nós ainda não alcançamos aquilo que o Mestre nos ensinou. Estamos pouco a pouco caminhando para isso. Então, quando nós vamos entendendo que durante certo tempo nós vamos permanecer numa espécie de sono, nós vamos permanecer em uma espécie de transe em que todas as nossas capacidades se conservam em estado latente. É a nossa encarnação. Não lembramos tudo. Já aprendemos muitas coisas, já erramos muito e temos a oportunidade de trabalharmos agora as nossas imperfeições. Percebam que o Mestre Jesus jamais nos condenou em nada. A espiritualidade jamais fala sobre aquilo que carregamos ainda de errado. Ela sempre irá reforçar o que já temos de bom, o que já temos de melhor, aquilo que já é estruturado dentro da benesses que facilitarão o auxílio ao outro. Esse estado é transitório. Esse estado em que nós nos encontramos, em que nós às vezes nos sentimos entristecidos, às vezes nos sentimos magoados conosco mesmos, às vezes olhamos para nós e dizemos: eu não sou capaz. Eu me esforço, mas aquilo que está em mim ainda predomina. Eu não conseguirei alcançar isso que me pedem. Já está no caminho, já está trabalhando. Só não é o momento de romper com essas amarras pesadas do passado. Como fomos educados, como fomos ensinados, como fomos orientados em relação ao nosso próximo. Não recebemos esse tipo de orientação. Estamos recebendo agora. Portanto, é o próximo passo. Pureza de coração é, sim, trabalhar com as crianças que nós somos. Por isso que nossos amigos espirituais nos dizem: confiem, o Mestre ama a todos. Não desanimem, se esforcem. É passageiro. Tudo vai passar. Não percam as esperanças. Continuando, quase terminando o meu encontro, no dia de hoje, nós vamos entender que as palavras profundas de Jesus, quando ele chama cada um de nós para a nossa infância intelectual, a nossa infância onde nós fomos formados como espíritos, ele está nos dizendo que esse momento é passageiro, mas aquilo que aprendemos em amor, em bondade, em decência, em coletividade, permanece conosco. Não se perde. E nós vamos levando essa pureza de coração pequenina de uma encarnação para outra. E vamos nos tornando cada encarnação espíritos melhores,
espíritos mais voltados para o bem, espíritos voltados para aquilo que o Mestre nos fala sobre compreender a nós mesmos. Jesus chama não somente as crianças, Jesus está chamando todos nós, sem exceção. Mesmo aqueles que não conhecem Jesus, mesmo aqueles que não aceitam Jesus. Esse mestre de amor e de bondade chama a todos nós, não para simplesmente nós acreditarmos, não para nós obedecermos de maneira mecânica, de maneira cega. É necessário que aqueles de nós que se propõem a seguir o Evangelho de Jesus, use a sua inteligência, use o seu conhecimento, use a sua sabedoria já adquirida, para que possa fazer uso dessas ferramentas da alma, do espírito, e se tornar melhor. Por isso que o Mestre nos informa que daí, da carne que nós estamos, nós não sairemos enquanto não pagarmos até o último centavo ou centil. Portanto, ele vai facultar, vai proporcionar a cada um de nós todos os direitos que são concedidos pelas soberanas leis da vida. Todos os direitos que nós gostaríamos que fossem dados a nós, também aprenderemos que devem ser dados aos demais. Pureza de coração não é algo filosófico. Pureza de coração não é algo para eu achar bonito. Pureza de coração não é algo para eu pensar que um dia eu terei isso. Sim, é verdade, mas a pergunta é: quando é que eu começarei? Quando é que eu voltarei para mim mesmo e direi: Mestre, eis-me aqui, mostre meu caminho e eu seguirei. Para que um dia eu possa conseguir essa pureza que me fala que eu acredito e que eu lutarei como espírito que sou até alcançar. Dessa forma, nós encerramos a preleção dessa manhã e até o próximo encontro, quando nós voltaremos a falar do Mestre Jesus. Bom dia a todos e até a próxima vez. Obrigado. Deixa eu ir lá para o outro. Apreciar.